Graças a paz, irmãos. Vamos colocar de pé de novo. Senta e levanta, a santa ginástica do culto. Para nós louvarmos ao Senhor, e esse cântico é a primeira vez que nós vamos cantar ele no nosso culto. E ele fala que a gente procura às vezes palavras para agradecer a Deus, mas muitas das vezes nós não encontramos novas palavras, né? Mas o mais importante quando nós vamos, né, nos dirigir a Deus em oração, quando nós vamos conversar com Deus, é a sinceridade do nosso coração. E esse cântico ele fala que uma das formas de expressar a nossa gratidão a Deus é com um aleluia. E essa palavra significa honra a quem merece a honra. Amém. Então, quando nós declaramos aleluia, nós estamos declarando honra a quem merece a honra. E nós vamos declarar isso com essa canção.
Deus. Toma nossos corações, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Bendito és tu, ó Deus. Ó Pai, grande é o Senhor, ó Deus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Amém, Deus. Glória a Deus. Te adoramos. Bendito é o Senhor, ó Deus. Oh, Pai, bendito é o Senhor, Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos na presença do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós cremos, ó Deus, que não existe outro Deus É verdade. que seja igual ao Senhor, ó Deus. Oh, Pai, nós cremos. Nós queremos, ó Pai. Deus, que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração. Oh, Que o Senhor receba o nosso louvor, ó Oh, Pai, Deus. em nome de Jesus. Pai, nós cremos, ó Deus, na palavra do Senhor que diz que nós nunca estaremos sozinhos. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória. Oh, Pai. Oh, Pai, bendito é o Senhor, Deus. Escuta o louvor. Não me queima, nas águas não vou afundar, porque estás comigo, não estou sozinho.
Deus eterno, como que é gostoso poder louvar o teu nome com toda a nossa voz, poder engrandecer a tua santidade junto com os nossos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Amém, Deus. Por isso, meu Pai, coloca também os nossos irmãos que estão passando por grandes tribulações. O Senhor conhece, meu Pai, as lutas que os nossos irmãos estão passando ali na África, meu Deus. É verdade, Deus. Misericórdia, Senhor, de cada um deles, para que possam ser fiéis até a morte. Amém, E nós Deus. também, da mesma forma, Senhor, que não sejam as tribulações, não sejam os perigos dessa vida, que não seja a ameaça de morte que venha nos afastar de Ti. Em nome de Mas Jesus. o Senhor morreu por nós. E se o Senhor vê que é necessário, nós estamos também prontos a morrer pelo Senhor. Nos ajuda, Deus, para que sejamos sempre fiéis até a morte. Amém, Deus. Para podermos ganhar a coroa da vida. Amém. Louvamos-te, Senhor, por esta oportunidade tão boa. Ser conosco, meu Pai, no estudo, que possamos aprender e não ser ouvintes esquecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá pra salinha, vai. Vai. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Como é diferente, né, irmãos? Lá na Barra hoje estava tão fresquinho. E aqui a Ponte Branca está quente. Está quente lá em Araguaia assim também, irmã Edith? No aldeio. Lá na Barra eu estava falando para os irmãos no começo do culto. Lá na Barra do Garça hoje nós tivemos uma surpresa, porque eu não lembro de ir na Barra do Garça e ficar nublado o dia inteiro. Nós estávamos na Barra do Garça hoje e ficou nublado o dia inteiro, um tempo mais fresco. Eu até, como estava mais fresco, eu fiz uma caminhada. Eu vim lá do shopping, né? Andando até lá no centro. Fresquinho, falei, não vou pagar um táxi não, que a gente foi de ônibus, de cavalo da prefeitura, né? Eles me deixaram lá onde eu faço o meu seminário para fazer a prova. Aí eu terminei a prova, né? Eu falei, não vou pegar um táxi para voltar não, eu vou andando. Aí estava fresquinho, eu falei, eu vou. E estava assim fresquinho, foi gostoso, graças a Deus. Agora se tivesse quente, não dava não, né, irmãos? Aí ia ter que entrar gastar um pouquinho para poder descer para lá. Mas amém por isso, né, irmãos? Então, irmãos, nós vamos falar hoje, irmãos, sobre Jesus deseja que você seja uma testemunha fiel. Quando a gente fala de testemunha fiel, irmãos, a verdadeira fidelidade, ela não se mede apenas nas palavras, não é verdade, irmãos? Mas nas atitudes diárias, quando escolhemos a verdade, o amor e a justiça, mesmo que isto nos custe algo. Eu sempre falo, irmãos, que não é só com palavra, amor, e não só o amor, quando a gente fala... Quem não tem a apostilinha para seguir com a nossa... É a lição número 5. Lição número 5. Deixa os irmãos abrir a apostilinha. Lição número 5. Foi que a irmã Edna, na oração dela, falou, né? Que a gente não seja um simples ouvinte, né? Mas que a gente seja o que, irmãos? Praticante. E que realmente, que a fidelidade, ela não seja só no nosso falar, mas ela seja no que? No nosso agir. Porque falar, irmãos, é fácil. E eu falo também, outra coisa também que é fácil, é escrever. Papel aceita tudo. Mas como é que a gente mostra, irmãos, que a gente é fiel? Como é que a gente mostra a nossa fidelidade? É no que, irmãos? É nas atitudes. É no que, irmãos? No dia a dia. É quando nós estamos sozinhos. Pode falar, irmã. Na hora do perigo, na hora da tribulação. É nessa hora que nós mostramos o que, irmãos? A nossa fidelidade. Amém? E Jesus Cristo, Ele é a testemunha fiel verdadeira. Ele veio e testemunhou. Amém? E não só com palavras, mas com que, irmãos? Com ações, com a vida dele. A vida dele foi a pregação.
Amém? Vamos abrir, irmãos, para a gente começar em Marcos, capítulo 5, versículo 19. Marcos, livro de Marcos, Evangelho de Marcos no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, Marcos, capítulo 5, versículo 19. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Isso. Pode abrir, irmãos, com tranquilidade. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Essa é a história do endemoniado, né, irmãos? Do endemoniado de Gadareno, né? E no versículo 19 diz assim, irmãos: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, a história conta que depois que o endemoniado foi liberto, ele queria o quê? Seguir Jesus, mas Jesus permitiu? Não. Jesus queria que ele fosse o quê? Uma testemunha. Para quem, irmãos? Para toda a sua família. Amém? Porque através da libertação dele, através da cura dele, mais pessoas se chegassem no Evangelho. Jesus também disse aos seus discípulos, irmãos, em livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, assim: e ser-me-eis as minhas testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. Como discípulo, você é chamado para falar do que Cristo fez em sua vida, assim como aconteceu no início do cristianismo. Muitas pessoas que estão ao seu redor poderão conhecer a Cristo através do seu testemunho. Você pode testemunhar através do seu modo de viver e também falando da sua experiência com Cristo. Como é que a gente pode, então, irmão, ser testemunho? Dessa forma aqui, irmãos, contando o que Deus fez na nossa vida, através do nosso modo de viver. No primeiro ponto diz assim, irmãos: de um modo natural e alegre, procure diariamente falar com alguém a respeito de Cristo. Diga como o encontrou, como ele entrou na sua vida e o salvou. Deus pode usar o seu testemunho para que outros vejam a necessidade de se converter a Cristo. Então Deus quer usar a sua vida e o seu testemunho para que mais pessoas cheguem a Cristo. Amém? Então nós podemos, irmãos, no nosso dia a dia, o que, irmãos? Falar. Falar o quê? Você precisa saber da Bíblia inteira, você precisa decorar versículos para poder ter muito conhecimento para falar? Não. Você testemunhando o que Deus fez na sua vida já é um grande testemunho para que outras pessoas também cheguem a Cristo. E Deus deseja isso, que nós sejamos o que, irmãos? Testemunha. Se nós pegar em Mateus no capítulo 28, é o ide de Jesus. Olha o que Jesus Cristo fala para nós lá em Mateus. Mateus capítulo 28. Esse não está na revista, né? Mas vamos ler. Finalzinho do livro de Mateus. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim, irmãos. Eu vou ler para vocês. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Evangelho, irmãos, é simples, e é isso que Jesus quer. Olha o que Jesus fala para nós: ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É para nós ensinar o que, irmãos? As coisas que Ele nos ensinou na palavra de Deus. Mas a gente tem visto tanta coisa, irmãos, pessoas tentando ensinar tantas outras coisas às vezes até de difícil entendimento, né? E Jesus quer que a gente ensine o que, irmãos? O simples, a guardar todas as coisas que Ele tem nos ordenado. Para que o que, irmãos? Para que mais pessoas alcancem a Cristo.
E eu tenho visto, irmão, um dos grandes problemas hoje do Evangelho é o testemunho. Testemunho de quem, irmão? Dos crentes. Eu já vi aqui na nossa cidade, eu já vi em outros lugares também em Torixoréu, não sei se é Araguainha assim também, irmão. Às vezes você aborda uma pessoa, conversa com a pessoa, começa a falar de Cristo, mas fala, para ser crente igual fulano de tal, eu prefiro ficar do jeito que eu sou. Por causa do que, irmãos? Do testemunho dos crentes, das pessoas que se dizem cristãos. Então nós precisamos o que, irmãos? Ter o nosso testemunho, não só de palavras, porque não tem nada que converte mais, irmãos, do que o testemunho. Porque às vezes você fala, mas faz tudo ao contrário. Mas às vezes se você tem um testemunho forte, é um homem de Deus, você tem seguido a Cristo, fazendo o que Deus pede, isso é um grande testemunho para que novas pessoas, para que as pessoas cheguem a Deus. Amém? A primeira pergunta, irmãos, nosso estudo é a seguinte: o que Jesus quer que cada crente seja? Qual que é a vontade de Jesus para nós, irmãos? Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos abrir, irmãos? Nós já lemos um pedaço desse texto, mas vamos ler ele completo. Está lá em Atos, livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos? Atos capítulo 1, versículo 8. Até nessa apostila, quando ela chegou para nós, estava debaixo da pergunta, estava o texto já escrito. Mas a gente achou por bem tirar o texto, para a gente poder o quê? Abrir a Bíblia. Para a gente abrir a Bíblia e ler esse texto junto. Procurar o texto, achar esse texto, para a gente ler ele junto, para a gente já ir aprendendo a manusear melhor a Bíblia. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou, irmãos, pode ler. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Então, irmãos, o que Jesus quer que cada crente seja? Está aqui no texto. E ser-me-eis o que, irmãos? Testemunhas. Porque assim, quando o crente ele se converte, o que ele recebe? Ele recebe o Espírito Santo no momento da sua conversão. No momento que ele fala assim, de hoje em diante eu vou ser crente, de hoje em diante eu vou seguir a Jesus Cristo e confesso o Senhor Jesus Cristo, o que acontece com ele, irmãos? Ele é o que? Ele recebe o dom do Espírito Santo. O espírito dele, a Bíblia fala que ela estava como morto. A partir desse momento o espírito dele é revivificado. Então o Espírito começa a fazer parte da vida dele, né? Aquele Espírito que estava como morto, agora ele começa o quê? A estar atuante na vida da pessoa. E aqui fala o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Minhas testemunhas. É para isso que o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, para que nós sejamos o quê? Testemunhas. O Espírito Santo ele vem sobre a nossa vida para que o quê, irmãos? Para que nós sejamos testemunhas de Jesus Cristo. Na onde, irmãos? Em Judeia, Samaria e até os confins da terra. É para isso que o Espírito Santo vem, irmãos. Para que a gente possa o quê? Ser testemunha de Jesus. Amém? Então, o que Jesus quer que cada crente seja? Uma testemunha viva dele. Amém? Então, nós devemos testemunhar o amor de Cristo às pessoas. Segunda pergunta, irmãos, está em 2 Pedro, vamos abrir nossas Bíblias, 2 Pedro, já mais no final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, versículo 15. Quem encontrar pode ler, irmãos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A segunda questão diz assim, irmãos: devemos estar sempre prontos para fazer o quê? Nós devemos estar sempre prontos para fazer o quê? Olha o que o texto diz, irmãos.
Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e está sempre preparado para o quê, irmãos? Para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa fé. Então nós temos que estar preparados para isso, irmãos, para quando uma pessoa, porque você vai começar a viver de uma forma diferente, de uma forma que agrade a Deus, as pessoas vão começar a olhar para você e falar, mas por que você faz assim? Por que você é diferente? Por que você anda desse jeito? Aí você tem que estar o quê? Preparado. Preparado para o quê, irmãos? Para responder. Vai falar para a pessoa, eu mudei de vida por quê? Porque eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós temos que estar preparados, irmão, para dar a razão da nossa fé. Às vezes você vai falar, mas por que você faz isso? Porque eu creio que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou, e Ele está à destra do Pai, e Ele vai voltar, e nós vamos ressuscitar com Ele. Então nós temos que saber, a gente tem que entender o Evangelho e aprender o Evangelho, para quando alguém perguntar, a gente saber a razão da nossa fé. Para a gente não ser o que, irmãos? Levado por vento de doutrina. Porque doutrinas, irmãos, tem muitas doutrinas no mundo. Tem muitas igrejas e muitas doutrinas. E se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, qualquer pessoa que chegar e falar qualquer coisa, a gente vai ser o quê? Arrastado. A gente não vai saber falar, não, peraí, eu não creio desse jeito, eu creio conforme a Bíblia fala. Então nós temos o que, irmãos? Estudar a palavra de Deus, para a gente poder o que, irmãos? Estar pronto para o que, irmãos? Para dar para qualquer um que perguntar a razão da nossa fé. Amém? Terceira pergunta, irmãos. Terceira questão. Qual foi a primeira coisa que André fez após se encontrar com Jesus? Olha só, irmãos. Qual foi a primeira coisa que André fez após encontrar com Jesus? Está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 40 até o versículo 42. João, capítulo 1. Quem encontrar pode ler, irmãos. Evangelho de João, capítulo 1, do 40 até o 42. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, irmãos, qual foi a primeira coisa que André fez depois que ele encontrou Jesus Cristo? Ele o quê? Testemunhou, ele compartilhou. Sabe o que ele falou quando ele viu o irmão dele? Achei o Messias. E ele não só falou achei o Messias, ele levou o irmão dele para ir lá conhecer também. Olha o que o texto fala, olha só. Eu achei o Messias. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. Amém? Então, é o que André fez. A primeira coisa que ele fez foi o que, então, irmãos? Falar que ele tinha encontrado o Cristo. E não só falar, também levou as pessoas a conhecer a Cristo. Essa tem que ser, irmãos, a nossa vontade também. Como a gente achou esse tesouro tão precioso que é Jesus Cristo, que é a salvação em Jesus, a gente não pode querer essa salvação só para nós. A gente tem que levar as pessoas também a Cristo. Amém? A quarta questão, irmãos. O que Jesus prometeu fazer por aqueles que o seguem? Está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 19. Mateus, capítulo 4, versículo 19. E disse-lhes: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Amém. Olha o que Jesus prometeu para aqueles que o seguem. Que irá nos fazer o que, irmãos? Pescadores de homens. Pregadores da palavra do Senhor. É isso que Jesus quer para cada um de nós, irmão. Que a gente seja o quê? Testemunha, uma testemunha fiel dele. Que a gente o quê? Leve essa mensagem ao máximo de pessoas que a gente conseguir. Para que o quê, irmãos?
para que mais pessoas o quê? Se convertam e cheguem ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o que Jesus prometeu a fazer por aqueles que o seguem? Nos fazer pescadores de homens, nos fazer fiéis testemunhas dele. Amém? Quinta questão, irmãos. A quem Deus deseja salvar? Está lá em 2 Pedro. Vamos abrir, irmãos, 2 Pedro. 2 Pedro. Segunda Pedro, no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3, versículo 19. Quem encontrar? Versículo 9, versículo 9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas desejam que todos se arrependam dos seus pecados. Amém. A minha versão está assim, irmãos, bem parecida com a da Leda, fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a si arrepender-se. Então o Senhor não está retardando, não tá retardando a promessa dele, porque Ele falou que Ele vai vir buscar a sua igreja, mas Ele não veio ainda. A palavra de Deus fala o seguinte: porque Ele é longânimo, e Ele está fazendo o que, irmãos? Aguardando. Porque Ele quer o que, irmãos? Que todos tenham o que? A chance de se arrepender, de se voltar para Cristo. Então, quanto mais a gente pregar, quanto mais a gente levar a palavra de Deus, mais a gente está fazendo o que, irmãos? Adiantando a volta do Senhor Jesus. Amém? Então, a quem Deus deseja salvar? Deus deseja salvar todas as pessoas. Que todas as pessoas chegam ao arrependimento, porque a salvação é para todas as pessoas. A sexta questão, irmãos: que aviso é dado àqueles que não são fiéis no testemunho? Ezequiel, capítulo 33, de 7 a 9. Ezequiel, capítulo 33, do versículo 7 até o versículo 9. Que aviso é dado àqueles que não são fiéis no testemunho? Está lá em Ezequiel, no capítulo 33, do versículo 7 até o versículo 9. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, porém, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Diz-lhes: assim vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? E aí? Eu acho que Qual que a senhora leu? é o 33, irmão. 33. Sim, 33. Do 7. Eu li do 7, do 9 ao 11. Foi um pouquinho diferente. Lê de novo, mãe. Do 7 até o 9. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca, ele anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua impiedade, mas o seu sangue eu demandarei
da tua mão. Aí o 9 agora, irmão. Mas quando tu falares, quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Amém. Olha que com esse texto da palavra do Senhor fala para nós. Fala que o ímpio aqui, ele fala a pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo. Se você não fala da palavra do Senhor e ele morre, Deus vai cobrar o sangue dele de quem? Da sua mão. Porque você não falou. Você podia ter testemunhado, você podia ter levado aquela pessoa a Cristo, mas você ficou calado. Mas se você falar e ele não se converter, você falou, o sangue dele já não vai ser cobrado das suas mãos. Então essa é a importância do nosso testemunho, porque nós temos que anunciar. Agora o converter, agora a pessoa aceitar, isso é obra do Espírito Santo, mas não devemos deixar de anunciar, porque senão o sangue das pessoas vai ficar nas nossas mãos. Aqui em Ponte Branca, quantas pessoas não aceitaram o Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas às vezes passam na nossa mão, a gente convive no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e a gente tem oportunidade às vezes de falar da palavra do Senhor e a gente não fala. Então Deus vai cobrar de nós. Por quê? Porque nós conhecemos, nós sabemos da palavra do Senhor, mas nós temos feito o quê, irmãos? Ficado calados. Nós devemos falar, aproveitar a oportunidade. Até o pastor Adel sempre fala muito, mas a gente não precisa ser aquele crente chato, irmãos, ficar pentelhando e falando o tempo todo. Mas quando nós tivermos a oportunidade, a gente tem que fazer o quê, irmãos? Abrir nossas bocas e falar. Nem sempre, irmãos, a gente tem oportunidade, mas a hora que nós tivermos a oportunidade, a gente não pode perder a oportunidade de falar a palavra do Senhor e ser testemunha fiel do Senhor. Amém? A questão número 7, irmãos. O que a Bíblia diz a respeito daquela pessoa que ganha almas? O que a Bíblia diz a respeito daquela pessoa que ganha almas? Está lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Provérbios, versículo 11, é o capítulo 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Olha só o que a palavra do Senhor fala. Que aquele que ganha almas é sábio. Por que é sábio, irmãos? Por que vocês acham que quem ganha almas é sábio? Porque ele está juntando tesouro na onde? No céu. Eu falo, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou eu digo mais, do que adianta um homem juntar tesouros nessa terra se nós não vamos levar nada? Até hoje eu estava vendo um rapaz fazendo, eu acho demais, excessivo, né? Mas tem gente que faz, né? Ele estava no cemitério mostrando um monte de pobre falando, né? Do que adiantou juntar tanto dinheiro, do que adiantou viver no mundo e gastar toda a sua energia e toda a sua vida no mundo. O que ele levou? Porque o que a gente vai levar, irmãos, desse mundo? Depois que a palavra de Deus fala, aquele que ganha almas é o quê? É sábio. Porque está juntando tesouro na onde, irmãos? Tesouro no céu. E é onde a traça não corrói, onde a ferrugem não chega, é onde a gente guarda para a eternidade. Amém, irmãos? Então, irmãos, Deus deseja que nós sejamos a testemunha fiel dele e que nós ganhemos alma para Cristo. E oitava questão, irmãos. Que promessa Cristo faz àqueles que são fiéis no testemunho? Nós já lemos o texto. Está lá em Mateus, até adiantei o texto, né? Mateus capítulo 28, Mateus 28, 19 e 20. O que ele promete para nós? Olha o que Jesus promete para nós, quando a gente é fiel testemunha. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Pode ler, irmãos, quem tiver aberto aqui, pode ler. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos
Então essa é a promessa, irmãos, para nós, que Ele o quê? Vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, Ele está conosco em todo o tempo, nos ajudando nesse testemunho, nós sermos testemunhas fiéis dele aqui. E agora, irmãos, que a gente terminou o estudo, que a gente descobriu que é isso que Deus quer para nós, irmãos. É isso que Jesus quer para cada um de nós, que nós sejamos o quê? Uma fiel testemunha dele. Que a gente não só escute, irmãos, porque a gente vem, irmãos, na igreja, e eu digo em todos os lugares, e a gente escuta, e às vezes Deus fala no nosso coração, às vezes Deus vem dar uma palavra para nós, e aquilo vem nos cura, ou aquilo vem e muda a nossa vida, e a gente faz o que, irmãos? A gente segura isso para nós. A irmã Edna orou hoje e ela foi muito assim, assertiva no que ela orou, da gente não ser, sabe, irmãos, um ouvinte falho. Só ouvir, acumular conhecimento e segurar tudo isso só para nós. A gente precisa o que, irmãos? Levar isso para as pessoas. Tudo que a gente vai aprendendo na palavra de Deus, a gente pode o que, irmãos? Ir compartilhando com as pessoas. Jesus foi chamado, irmãos, de a testemunha fiel e verdadeira, por quê, irmãos? Porque ele nunca desviou do propósito do Pai. Ele realmente foi fiel testemunha. Ele veio e realmente ele fez o quê, irmãos? Ele gastou a vida dele levando essa mensagem. Ele enfrentou a cruz, irmãos, mas ele permaneceu firme. E ele nos chama para segui-lo com a mesma coragem e entrega. Não é fácil, irmãos, pregar a palavra do Senhor. Não é verdade? Porque, irmãos, a gente sofre perseguição. Às vezes a nossa família nos abandona, às vezes nossos amigos nos abandonam, às vezes a gente perde muita coisa para anunciar o Evangelho. Mas nós devemos, irmãos, ter coragem, irmãos, e permanecer firmes, e independente do que aconteça, irmãos, a gente precisa ser essa testemunha dela. Até falo, irmãos, quando eu me converti, em 2003, eu perdi todos os meus amigos, lá em Cuiabá. Mas eu perdi aqueles amigos porque eles não quiseram. Eu falei para eles que eu tinha virado crente, chamei eles para a igreja, mas eles não quiseram ir para a igreja. E o que aconteceu, irmãos? Eu acabei perdendo esses amigos. Mas eu fiz o que, irmãos? Novos amigos na igreja. Por que, irmãos? E hoje eu vejo, irmãos, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, irmãos? A minha irmã, ela se converteu também na mesma época que eu me converti. E só que ela não deixou os amigos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ela foi para a igreja, e ela ficou um tempo na igreja, mas com o tempo aqueles amigos, sabe o que fizeram? Tiraram ela de dentro da igreja. Hoje ela não está na igreja, hoje ela não está servindo a Deus. Hoje ela está no mundão. Mas ela já esteve na igreja. Mas por ela não deixar os amigos, ou não deixar o mundo, ela acabou o quê? Voltando para o mundo. Por isso que eu falo, irmãos, fé, ela é decisão, irmãos. Nós precisamos decidir. A gente não pode ser um crente, irmãos, meia boca. O que é um crente meia boca, irmãos? É um crente que vai na igreja, é crente, está aí na igreja, mas a vida dele é totalmente contrária, irmãos, ao que a igreja prega. Então nós não podemos ser esse crente meia boca, irmãos. A gente precisa realmente decidir na nossa vida seguir Jesus Cristo. E seguir de verdade. Amém? A Bíblia mesmo fala, né? Que as más companhias pervertem os bons costumes. Isso é verdade. Isso eu sempre falo para meus meninos. Eu falo para eles o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos. É por isso que a gente tem que escolher bem quem está na nossa casa, escolher bem com quem que a gente está andando. Porque o que, irmãos? A gente é a média dessas pessoas. Por quê? Porque a gente anda com essas pessoas, a gente vive com essas pessoas, então a gente tem que pensar bem quem a gente coloca no nosso centro de convivência, né? Esse dia eu estava falando lá na igreja, se alguém quer ser um cristão, tem que abandonar tudo. Primeira coisa que tem que abandonar são os amigos, porque senão não permanece. Não permanece. Em tempos de dúvida, irmãos, quando a nossa fé é provada, é ali que o caráter de testemunho, da testemunha fiel se revela. Então, irmãos, é quando a gente sofre perseguição, é quando a gente
questionado, é nessa hora que realmente a gente vê se a gente é testemunha fiel ou não. Quando a gente é questionado sobre a fé, a gente desvia ou a gente é enfático? Ou se alguém, porque, irmãos, aconteceu isso muito quando eu me converti. Minha família, deixa eu compartilhar com os irmãos, toda a minha família, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, eram católicos. Católicos assim, aqueles católicos que se dizem católicos, mas vão na igreja de vez em quando, né? Uma vez por ano, ou vai de vez em quando. E o que acontecia, irmãos? Eles começaram o quê? A questionar. Eles chegavam em mim e falavam, pastorzinho, irmãozinho, não, a igreja não vai te dar nada, a igreja não vai te acrescentar nada, esquece isso, você está acabando com a sua vida. E é nesse tempo de prova, irmãos, que a gente realmente pode mostrar que realmente a gente é testemunha fiel. Quando eu comecei, era zombaria, irmãos. Quando eu comecei, eles falavam para mim. O meu pai falou para mim, você está estragando a sua vida. O meu pai falou isso para mim. Amigos falaram isso para mim, do mundo. Mas eu me continuei o que, irmãos? Firme e constante. O que aconteceu, irmãos, com o tempo? O que aconteceu com o tempo, irmãos? As pessoas com o tempo, vendo o testemunho da gente e vendo que realmente a gente tomou a decisão, as pessoas começam o quê? A nos respeitar. Hoje todo mundo na minha família me respeita. Ninguém mais fala de pastorzinho, ninguém fala mais de irmãozinho. Hoje eles me chamam para orar, hoje eles me chamam para levar uma palavra. Por quê, irmãos? Eu continuei o quê? Firme e constante. Ainda a palavra de Deus fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que ele procurava pedras preciosas. E ele fazia o quê, irmãos? Quando ele encontrava uma pedra preciosa, ele comprava aquela pedra para ele. E fala que certa feita ele encontrou uma pedra muito preciosa. Você sabe o que ele fez, irmãos? Ele vendeu tudo que ele tinha para o que, irmãos? Para comprar aquela pedra para ele. Assim é o reino de Deus. Quando nós encontramos o reino de Deus, irmãos, nós temos que deixar tudo, eu falo assim, nossos achismos, aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é como se deve viver, a gente tem que esquecer tudo isso e agora colocar a nossa vida baseada no que, irmãos? Na palavra de Deus. Sendo o que, irmãos? Uma testemunha fiel. Ser fiel, irmãos, é permanecer firme na esperança, é não se calar diante da injustiça, é amar mesmo quando não é fácil. Isso é ser uma testemunha fiel, irmãos. Deus não pede de nós, irmãos, perfeição, mas o que Ele pede de nós, irmãos? Corações sinceros e constantes. Irmãos, nós não vamos ser perfeitos nunca na nossa vida. A gente não vai alcançar a perfeição a gente vai alcançar lá no céu. Mas o que Deus quer de nós, irmãos? Que a gente seja o quê, irmãos? Sinceros. Nós precisamos ter sinceridade, irmãos, nas nossas palavras, na nossa vida, da forma que a gente anda, e ser o quê, irmãos? Constante. O que é ser constante, irmãos? É estar na igreja, é participar, é estar junto, é ter constância. Não é hoje eu vou, amanhã vou ver se eu vou, eu venho hoje, daqui mês que vem eu venho de novo. Não é assim, irmãos, que nós devemos pautar a nossa vida. A gente tem que ter o quê, irmãos? A gente tem que ser perseverante e constante na palavra do Senhor. Ele promete, irmãos, recompensar aqueles que perseveram, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Olha o que ele fala, irmãos. Fala que o Senhor passa por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então o Senhor ele está na terra a passear, a procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que a nossa vida, irmão, seja um reflexo dessa fidelidade de Cristo, um testemunho vivo de que Ele reina em nós. Então esse, irmãos, foi o estudo de hoje. Que a nossa vida realmente, irmão, seja esse reflexo do que nós estamos vivendo, do que nós estamos escutando, do que nós estamos aprendendo. Que nós não sejamos simples ouvintes, mas cada dia, irmãos, que a gente for aprendendo, que a gente for crescendo na palavra de Deus, que a gente comece a colocar isso em prática na nossa vida. Amém? E que quando nós tivermos, irmãos, a oportunidade de levar essa mensagem, que nós possamos o que, irmãos? Abrir os nossos lábios e falar da mensagem do Senhor. Amém? Para que muitas pessoas o conheçam, para que as pessoas o conheçam e convertam e assim alcancem a sua salvação. Porque o que Deus quer, irmãos? Que todas as pessoas sejam salvas.
Mas como é que ele escolheu que as pessoas sejam salvas, irmãos? Através da loucura da pregação. O apóstolo Paulo falava isso, a loucura da pregação. É através da pregação, irmãos, que as pessoas se convertem. É preciso o que, irmãos? Falar. Se nós não falarmos, as pessoas não vão conhecer. E se as pessoas não conhecer, elas não vão entender. E se elas não entender, como que elas vão confessar o Senhor Jesus Cristo? E se elas não confessar o Senhor Jesus Cristo, irmãos, a palavra de Deus fala que elas não vão para o céu. Elas só vão para o céu se elas o quê? Confessar o Senhor Jesus Cristo. Se elas entregarem as suas vidas a Jesus. Então nós não podemos, irmãos, esconder isso no mundo. Esse dia eu estava falando com meu marido em casa sobre isso, sobre quando eu me converti, como só quem passa por isso sabe a sensação que é. Não tem como imaginar. Você fica assim, você conversa, você tenta converter a pessoa, você fala, mas quando você passa por isso, o testemunho é totalmente diferente. Lembra quando a gente começou o texto? Quando a gente se converte, o que vem sobre nós? O Espírito Santo. Então, é algo que a gente não consegue explicar, porque é algo que você precisa viver para você entender. Não tem explicação, é algo espiritual que acontece na vida da gente. Então, nós precisamos pregar essa mensagem, irmãos. Pregar essa mensagem. Ensinar as pessoas que o que, irmãos? Que elas precisam confessar o Senhor Jesus Cristo. Que elas precisam o que, irmãos? Andar segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, para que elas tenham uma vida o que, irmãos? Uma vida abundante. A palavra de Deus diz que Deus tem uma vida para nós, uma vida abundante. Uma vida que é boa, perfeita e agradável. Mas a gente só vai ter essa vida, irmãos, se a gente caminhar segundo o quê? Segundo a palavra do Senhor. Quantas pessoas às vezes a gente vê, irmãos, perdidas, né? Pessoas que não sabem para onde estão caminhando, que estão no escuro. Até teve uma vez que a gente pregou uma mensagem aqui, que a palavra de Deus é a luz. Olha, eu vou até desligar aqui a luz. Olha, uma pessoa sem Cristo, irmãos, ela está andando assim, no escuro. No escuro, irmãos, a gente tudo você não consegue enxergar direito. E quanto mais escuro, quanto mais longe de Jesus a pessoa anda, mais escuro ela anda. E quando ela encontra a Cristo, ela começa a andar em luz. Porque a palavra de Deus é a luz que ilumina todas as pessoas. Então, irmãos, para a gente poder andar, por exemplo, se tiver um breu, estiver muito escuro, e eu começar a andar de lá para cá, e eu não saber que esse culto está aqui, o que vai acontecer, irmão, se eu andar aqui? Eu vou bater. Hã? Não vou bater? E quantas pessoas lá no mundo, irmãos, estão batendo? Sabe, irmãos? Vai num lugar, vai em outro lugar, faz uma coisa, faz outra, mas não encontra felicidade, não encontra prazer, não encontra nada, irmãos. Por quê? Porque está no escuro. Agora nós, irmãos, que estamos na luz, como que a gente vai deixar os nossos irmãos andando em trevas? Nós devemos ser essa testemunha fiel, irmãos, e levar mais pessoas ao quê? À luz de Cristo. Para que elas possam o quê, irmãos? Caminhar em luz. Caminhar durante o dia. Até às vezes eu faço, a Marinha fica... A gente está andando às vezes no carro, e principalmente quando é lua nova, que fica aquele escurão, aí você pega, desliga a luz do carro no escurão, você vê como que fica escuro, aquele breu. Como eu fico pensando, irmãos, imagine a sua vida desse jeito, você está andando dessa forma, nessa escuridão. Na escuridão, irmãos, eu lembro, irmãos, quando eu era criança. Uma vez eu fui deitar para dormir, deitei, acordei no meio da noite, e era uma noite muito escura, e eu virei do lado da cama, e olhei, parece que eu vi o demônio, sabe, o capeta, eu vi até o chifre assim, e eu deitado na minha cama. Irmãos, naquele momento, isso aconteceu comigo, irmãos? Eu travei. Irmãos, eu tentava mexer, assim, ó, eu fiquei assim, ó, parado na cama, assim, ó, de medo, não sei se medo, de pavor, não sei, eu sei que aquilo me travou de uma maneira assim, que eu não conseguia, eu tentava mexer, irmãos, eu não conseguia mexer, eu fiquei naquele medo, eu fiquei daquela forma ali, e isso foi muito tempo, 10, 15 minutos, aí com o tempo eu fui conseguindo virar devagarzinho, até que eu consegui virar, eu levantei, aí fui lá e liguei a luz. A hora que eu liguei a luz, sabe o que era, irmãos? Uma toalha numa cadeira.
Vocês acham que é brincadeira, irmãos? Mas isso é o mundo espiritual, irmãos. A pessoa sem Cristo na escuridão, irmãos, às vezes é uma coisa simples, mas ela acha que aquilo ali é o demônio. Eles acham que aquilo ali, irmãos, vai acabar com a vida deles e que não tem mais jeito. Mas quando eu liguei a luz, o que eu vi, irmãos? A realidade, que aquilo não era nada. Então, irmãos, quando a gente está em Cristo, quando a gente está caminhando e andando com Cristo, irmãos, a gente consegue enxergar e ver as coisas e ver que não é o nosso fim. Sabe, irmão, vem aquela dificuldade, você olha para ela e fala assim, não é o meu fim. Porque você consegue enxergar, através da palavra, que aquilo vai acontecer o quê, irmãos? Por mais difícil que seja, vai passar. Lembra essa semana? Não teve um furacão lá no Rio Grande do Sul? Aquele furacão está lá ainda, irmãos? Passou. Fez um estrago, não fez? Mas passou. Agora é tempo de quê, irmãos? De reconstrução. Às vezes isso acontece na nossa vida, irmãos. Às vezes o vento vem, às vezes a tempestade vem, às vezes ela vem e destelha a casa, né? Às vezes ela vem e racha uma parede, né? Mas a palavra de Deus fala, se a gente tiver alicerçado e construída a nossa casa sobre a rocha, ela vai vir e ela vai passar, ela não vai rachar nada. Mas às vezes, irmãos, a gente começa a construir e constrói o que, irmãos? Na areia. Ou senão, a gente até está na rocha, mas às vezes a gente colocar um tijolinho aqui, outro tijolinho, colocar uma coluna a cada 2 metros, a gente vai lá e faz uma paredona inteira, sem nenhuma coluna no meio. Aí chega lá no finalzinho da parede lá, tijolinho com tijolinho, não faz uma coluna. O que acontece, irmãos? Aí às vezes a tempestade vem e você dá uma balançada. Né? Então nós precisamos o que, irmãos? Disso na nossa vida. A gente precisa da luz de Cristo. A gente precisa dessa luz. E não só nós, irmãos. Todas as pessoas precisam dessa luz. Como outra vez, irmãos, que eu tive outro testemunho que eu posso dar para vocês sobre a escuridão, eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Foi uma vez que eu tinha, acho que uns 10, 11 anos, eu morava na cidade, mas eu ia na fazenda dos meus tios, todas as férias, e lá não tinha energia elétrica. E um dia eu fui dormir, mas sempre deixava a porta aberta, né? O lampião ligado à noite, ou a lamparina. E nessa noite, no quarto que eu estava dormindo com meus primos, fechou a janela e fechou as portas, porque fechou tudo. E eu acordei de noite, irmãos, eu não via nada. Aquilo me deu um desespero tão grande, irmãos. E eu comecei a andar assim, desse jeito assim, apalpando, e bati a canela na cama, e bati na cômoda, e assim, fui mesclando e andando, até que eu consegui achar a porta, eu estrambelei a porta e abri a porta. A hora que eu abri a porta, entrou a luz. E a hora que entrou a luz, passou todo aquele medo, toda aquela angústia, aquele coração acelerado. Acabou tudo, irmãos. Que hora? Que hora que acabou, irmãos, o medo? Que hora que acabou toda aquela loucura que eu estava, aquela ansiedade, tudo? A hora que a luz entrou. Agora imagine, irmãos, o tanto de pessoas lá fora que estão em escuridão. Nós precisamos, irmãos, ter compaixão por essas pessoas. Era isso que Jesus Cristo tinha. Ele olhava as pessoas e falava, meu Deus, são como ovelhas que não tem pastor. Ovelhas soltas lá, os lobos lá andando, os leões e as ovelhas todas soltas ali, a ponto de serem o que, irmãos? Despedaçadas. Pelo que, irmãos? Pelo medo, pela ansiedade, pela depressão, por tantas coisas. Então, é isso que Jesus deseja que a gente faça, irmãos. Que a gente seja testemunha, que a gente leve essa palavra, que a gente leve a luz às pessoas, para que essas pessoas possam o que, irmãos? Chegar nesse ponto que nós estamos, iluminados pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá. Irmã Edna. Que a igreja não vai te dar nada. Mesmo que a igreja não te dê nada, você não está na igreja por causa da igreja. Você está na igreja por causa de Jesus. E Jesus te dá a certeza da companhia, da permanência dele todos os dias. E além disso, não só aqui na terra, ele te dá o céu. É isso que eu ia falar, irmã Edna.
Eles não estavam errados quando eles falaram que a igreja não vai me dar nada. Porque na cabeça deles, o que tem valor, irmãos? É carro, é casa, é dinheiro, é poder, é fama. Não é isso que a igreja dá para nós. O que a igreja dá para nós, irmãos? É família, é salvação. É isso que a igreja tem para nós, irmãos. É o caminho da salvação. É para isso que a igreja existe, né, irmã? É para levar as pessoas a Cristo. E a igreja te dá também a oportunidade de crescer. Crescer com Deus. Crescer no conhecimento de Deus. Isso aí a igreja dá. Porque se você não quiser crescer, tudo bem. Fica o crente de banco, o crente bebê. Mas se você quiser crescer, você fala, eu estou aqui para fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu posso ir na frente para cantar um hino? Eu posso ir na frente para ler a Bíblia, um capítulo, um texto, um verso da Bíblia? Mas às vezes a gente não tem coragem de se levantar e ir na frente para ler um verso da Bíblia. É verdade. Então, porque a gente não quer se expor. A gente quer tudo mastigadinho. E quem que come a comida tudo mastigada, amassada? Vai beber. Mas você quer ser crente bebê ou quer ser crente adulto? Isso aí que ela falou faz um sentido, como você disse, né? Como você está aqui na igreja, por exemplo, nós estamos aqui, que você tem vergonha de ir na frente para falar da palavra do Senhor, para louvar o hino, é a mesma coisa, você está no escuro, às vezes você está vendo só uma toalha, mas você tem medo de levantar e ligar a luz. Já pensou se eu tivesse, se eu não tivesse, assim, eu tinha o quê, uns 10 anos, 11 anos. Eu estava em pânico, mas eu fui tentando até que eu tenho que ligar essa luz, porque a hora que eu ligar essa luz, pelo menos eu vou, né? A luz vai. Se não é, eu vou saber agora. Se é ou não é, eu vou saber agora, né? Eu já tive experiência também dessas coisas, porque eu tenho medo demais da conta de assombração. Mas é que eu tô te falando. Você sabe o que é isso, Wellington? É a escuridão, cara. E aí eu trabalhava, eu trabalhava sozinho, né? Nem a Laura não conhecia. E aí eu saía do curral e vinha pra dentro de casa com a espora na botina. Eu chegava lá dentro de casa, tirava a botina com a espora, todo dia eu calçava cedo e já ia trabalhar. E aí eu tinha 2 cachorros, e era custoso, sabe? E aí eu deitei pra dormir, esses cachorros foi e achou essa botina. No. Começou a arrastar, brincar com Olha só. eu fazendo assombração. Aí, tá vendo? E aí eu fiquei com aquele medo doido, sabe? Até que eu resolvi. Ir lá pra ver. Aí eu escutei eles rosnando o outro, né? Os cachorros. Aí, tá vendo? É por isso que surge história, porque se ele não tivesse ido lá pra ver que realmente eram os cachorros, ele ia começar a espalhar o quê? Tem assombração. É por isso que muitas pessoas acreditam. Tem uma casa assombrada. É por isso que muitas pessoas acreditam. Por quê, irmãos? Não é, irmão. Às vezes é a imaginação da gente. A gente acredita que é verdade porque tá fazendo barulho, tá andando. Você fala, não, é alguma coisa errada. Quem aqui já escutou gato à noite? Miando. Parece bebê, parece criança. E Andando em cima da casa. Irmãos, aí tem muita gente que fica com assombração, é demônio. Não, é gato. Né? É gato. Não é verdade? E a pessoa fica com medo. Né? A pessoa fica com medo, às vezes, igual você viu como eu fiquei desesperado quando eu era criança ali? Uma coisa, uma bobeira. Né? E às vezes a gente deixa eles tomar conta da gente, né? Mas então tá bom, irmãos, vamos se colocar de pé, vamos orar. Vamos orar. Em nome de Jesus. Agradecendo a Deus por essa palavra.